Olá, queridos. Sejam bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica da Igreja Nova Vida em Piedade. Meu nome é Rafael e hoje abordaremos os capítulos 14 a 16 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 14, precisamos entender que é um sistema de coisas. Em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Tal sistema tenta a todo custo impedir o avanço do reino. Paulo e Barnabé, mesmo pregando o evangelho genuíno de forma corajosa, operando milagres, foram vítimas de uma conspiração dos judeus para desmoralizá-los e apedrejá-los. Os judeus queriam interromper o crescimento do evangelho. Como a porta estava se fechando em Icônio, Paulo e Barnabé vão pregar em Listra e em Derbe. Aqui podemos tirar uma lição. Mesmo fazendo bem, pregando a palavra de Deus, os apóstolos tiveram que sair. Eu e você devemos analisar o tempo e as estações em nossa vida. Um ciclo mais frutífero pode estar nos aguardando, mesmo que aparentemente tenhamos que recuar algumas casas. Talvez estejamos insistindo em algo com muita boa vontade, com a melhor das intenções, mas Deus quer nos usar de outra forma ou lugar. Em Listra, Deus usa Paulo na cura de um homem paralítico. A multidão começou a gritar: "Os deuses desceram até nós em forma de seres humanos." Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, exclamando: "Homens, por que fazem isto? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante à vossa." A postura dos apóstolos nos ensina que devemos rejeitar qualquer glória que venhamos a receber por conta do serviço prestado a Deus. A resposta precisa ser imediata. O coração altivo precede a ruína. Deus resiste aos soberbos e exalta os humildes. Herodes, em Atos 12:23, morreu comido por bichos por não dar glória a Deus. Essa é a síndrome de Satanás. Ele foi expulso dos céus por querer ser igual a Deus. Amados, guarde isso. O Espírito se manifesta de forma plena quando o nosso eu sai de cena. Logo após chegaram alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões que antes reverenciavam Paulo, o apedrejaram e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu Paulo com Barnabé para Derbe, renovando o ânimo dos discípulos e encorajando a perseverar na fé, ensinando: "É necessário que, em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus." Interessante perceber que Paulo quase perdeu a vida por conta do Evangelho, e isso não foi capaz de impedi-lo. Paulo, na verdade, já tinha perdido há muito tempo a sua vida ao entregá-la para Cristo. Depois de sua conversão, Paulo se alegrava no amor de Cristo, por isso completava em Gálatas 2:20: "Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim." Em Atos 15, temos problemas de relacionamento como peça-chave, versos 1 e 2. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: "Se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podereis ser salvos." Por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles. E os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Ou seja, queridos, dentro da igreja, que estava em franca expansão, havia o grupo dos judeus convertidos, a quem entendo os fariseus, que exigiam que os gentios, os novos convertidos, deveriam ser circuncidados, seguindo a lei de Moisés, e já Paulo e Barnabé discordavam, alegavam que não deveria ser imposto qualquer entrave aos gentios que se convertiam. Os dois grupos achavam que tinham razão. Como a controvérsia era um motivo de contenda e discussão, foram orientados a expor a situação em Jerusalém. Depois de Pedro e Tiago, irmão de Jesus, deliberarem, no verso 19 ficou decidido que não deveriam pôr dificuldades aos gentios que estavam se convertendo. Verso 20, ao contrário, eles devem se abster da contaminação dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. O resultado final do concílio pode ser observado nos versos 30 e 31. E tendo-se despedido, desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e muitos se alegraram com a sua encorajadora mensagem. Podemos tirar outra lição prática.
Para termos orientação como proceder em quaisquer situações na vida, nossos olhos e ouvidos devem estar focados na palavra de Deus. Isso é inegociável. Ela é nossa regra de fé e conduta. Porém, nos deparamos com algumas situações na caminhada, assim como nos versículos citados, que necessitamos do auxílio de uma pessoa ou pessoas que reconhecemos seu proceder, gente que tem vida com Deus, para nos orientar em alguns nós da jornada. Querido, humildade é fundamental. Talvez você esteja em conflito interior, sofrendo algum tempo e o Senhor já reservou uma pessoa que pode te ajudar a desatar esse nó. Perceba bem, nesta passagem, ambos os grupos consideravam ter a razão, poderiam continuar da forma como bem entendesse, e isso certamente atrapalharia o relacionamento entre os integrantes do corpo de Cristo. Ao agirem com sabedoria, todos ganharam e ficaram alegres com a decisão tomada. Na sequência, a dupla missionária formada por Paulo e Barnabé tem uma desavença por conta de João, também chamado Marcos, pois Paulo não queria levá-lo por conta de um incidente na Panfilha. O desentendimento tomou tamanha proporção que resolveram se separar. Poderia ser o fim dos trabalhos da dupla proeminente. A pregação do Evangelho poderia sofrer um duro golpe, mas não foi o que aconteceu. Mesmo com percalço na trajetória, Paulo e Barnabé não sucumbiram. Continuaram firmes no cumprimento do chamado. Paulo passou a fazer dupla com Silas e Barnabé com João Marcos. Antes, apenas uma dupla. Depois do desentendimento, duas duplas estavam pregando o Evangelho em diferentes pontos. Aqui fica claro que até Paulo, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, teve problemas de relacionamento. Apesar dos pesares, a obra de Deus em nós e através de nós precisa prosseguir. Em Atos 16, Paulo recebe uma visão e é instruído para ir à Macedônia. Em obediência a Deus, Paulo ele chega a Filipos e à beira do rio conhece um grupo de mulheres. Ele prega para elas e lhe ensina um pequeno núcleo, como se fosse uma pequena igreja. Um dia expulsa um demônio de uma jovem escrava adivinhadora e é acusado de perturbação da ordem por aqueles que lucravam com ela. Foram atacados, açoitados com varas e depois de serem muito espancados foram lançados na prisão. Paulo e Silas, mesmo sofrendo um julgamento injusto, preferiram omitir a sua cidadania romana para preservar a continuidade no trabalho recém-iniciado. Eu pergunto a você, até onde eu, você, nós estaremos dispostos a fazer por amor a Deus? Machucados, no cárcere mais protegido, Paulo e Silas não reclamaram, murmuraram. Pelo contrário, começaram a louvar e orar. Um terremoto violento sacode as estruturas do cárcere. Milagrosamente as portas se abrem, as correntes se soltam e todos ficam livres. O carcereiro tenta se matar, mas Paulo intervém. O carcereiro e sua família se entregam a Cristo e são batizados. A injustiça sofrida intencionalmente por Paulo e Silas em prol do reino fez com que almas fossem salvas. Verdadeiramente, nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. No dia seguinte, os homens de Deus, eles revelam sua cidadania, as autoridades ficaram apavoradas com o que tinham feito, foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas, conduzindo-os para fora da prisão. E assim, amados, finalizamos. Temos muito que aprender com Atos dos Apóstolos. Tenha um dia abençoado. Fique na paz de Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.